vai falar de empreendedorismo, mas de um modo mais apaixonado, mais engajado e extremamente atual. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Caio Melo, ele que é publicitário e é empresário. Caio, seja muito bem-vindo. Sandra, prazer, tudo bem? Obrigado. Prazer por estar aqui no Porto da Região. Caio, eu queria que você falasse sobre essa perspectiva bem diferente. Né? Você que é empreendedor, principalmente quem é um microempreendedor, né? Que é empresa praticamente de si mesmo. Né? Você como a peça quase que única. Né? Como é que é a sua visão em relação a isso? E como que a gente pode imaginar essa perspectiva aí de mercado e trabalho em equipe? E Sandra, na verdade, eu falo que empreender é um estado de espírito, não é um cargo, não é algo... E também, assim, não é nada glamuroso. Porque hoje em dia é muito legal, galera, eu sou empreendedor, mas, poxa, é sua atitude. Né? E você, como você age no dia a dia, qual a sua visão que você tem, o que você estuda dentro do seu negócio. Né? Claro, a gente não nasce sabendo, mas no dia a dia a gente vai aprendendo ali de acordo, né? Gerando receita entre erros e acertos, e a gente acaba analisando e fazendo, poxa, agora chegou o momento de escalar a minha empresa. Mas antes de eu escalar, crescer, pensar nisso, eu tenho que pensar primeiro dentro de mim. Eu estou preparado para isso? É um momento para eu executar dessa forma? E principalmente, que transformação que eu vou gerar na vida das pessoas? Acredito que empreender é basicamente isso. O que eu vou gerar de transformação na vida do próximo, consequentemente isso gera lucro, mas aí são outras etapas de negócio. Né? Você acha que o empreendedorismo ele é uma vocação? Porque tem gente que fala, olha, de repente sai de uma empresa, ou então não está se adaptando, ou enfim, ele quer ter um domínio do seu tempo. Os motivos são vários, né? Mas é uma vocação porque isso é um trabalho que você acaba tendo 24 horas, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu vejo que muitas pessoas, principalmente tratando desse momento pós-pandemia que a gente vive, ele acaba sendo uma vocação, mas às vezes a pessoa acaba sendo, de uma certa forma, a vida fala assim, ou vai ou racha. Uhum. Então, assim, muitas pessoas, infelizmente, perderam emprego, né? Principalmente nesse cenário que a gente viveu aí de 2020 para cá. E muita gente se descobriu, né? Tem até pessoas próximas de mim que se descobriram, trabalhavam em outras empresas, só que passaram, poxa, agora eu não tenho de onde tirar uma fonte de renda, eu preciso gerar e ter uma fonte de renda. Por onde que eu começo? Eu vou ter um negócio próprio, que é o vulgo, eu vou empreender. Então, assim, eu falo que a gente pode nascer com aquele certo dom, mas acho que a gente se descobre muitas vezes no decorrer da vida, dentro do que ela nos direciona. Assim. Você sabe, Caio, que tem um nicho também muito importante, e eu sei que eu já senti na pele isso, principalmente com a maternidade, né? Muitas mães acabam se descobrindo em outras áreas, até para conseguir ter aquele tempo de qualidade com os filhos, e migrando, fazendo transição de carreira, se descobrindo ali em outras áreas, o que é muito interessante, porque às vezes você faz essa descoberta aí quando você não é jovem, enfim, mas você tem aí seus 30, 40 anos, apesar que transição de carreira você faz qualquer momento da sua vida. Né? Não, com certeza, e eu falo que isso é muito dentro de uma situação, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, que quando eu era muito novo eu sempre gostei, assim, tinha uma visão de, poxa, eu quero vender alguma coisa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Já teve vezes que eu brincando com vizinhos, o pai deles, era um casal amigo meu, montou uma barraquinha de suco pra gente brincar ali, igual tinha uns filmes, né, que a gente assistia na época na televisão. Aí, né, passaram os anos, isso aí era uma brincadeira, e um tempo atrás eu fiquei pensando, falei, caramba, sempre, lá acho que foi aquele gatilho, eu não tinha descoberto esse lado empreendedor meu, só que eu sempre gostei de vender uma coisa, vender outra, pegava isso aqui, eu vendo e tal, ou se eu não vendia, eu gosto de fazer, né, conhecer muitas pessoas, fazer aquele networking. Então, se eu não conheço, se eu não tenho algo, eu conheço alguém que tem, então eu vou te direcionar para aquela pessoa, manter vocês em contato. Então eu fui me descobrindo isso no decorrer da vida, até onde eu falei, eu sou empreendedor, então acho que eu tenho algo aí que eu possa focar na minha vida. Como que empreender hoje? Porque hoje a gente tem uma série de ferramentas, a gente tem o universo digital, a gente tem rede social, né? Um momento em que o empreendedor ele não precisa necessariamente estar de porta aberta, ter alugado um espaço numa área central, ou enfim, ter essa despesa, ele pode empreender em casa, né? Tendo o seu negócio. Como que funciona nessa era hoje o empreendedorismo? Olha, o empreendedorismo, nesse momento, ele é algo assim, totalmente disruptivo, porque as ferramentas digitais, principalmente no tempo de hoje, foi algo que abriu a mente de muitas pessoas, como você mesmo disse. A galera acha, poxa, eu preciso ter um espaço grande, eu preciso ter uma equipe, eu preciso ter boas mesas, boas cadeiras. Não, claro, isso é com o tempo, realmente você vai precisar, só que primeiramente você tem que ter atitude. Empreender, eu acredito que é atitude.
com o tempo você vai moldando, você vai se profissionalizando mais ainda e por aí vai. Porém, antes disso, você tem que pensar, poxa, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Eu tenho isso, eu tenho um espaço. E a internet permite muito isso. O meio digital hoje, a pessoa consegue trabalhar, crescer dentro, às vezes, da própria casa, de um quarto, principalmente jovens, né? Como diz, não tem idade, né? Começa, nunca espere estar pronto para iniciar alguma coisa. Né? Você sempre tem que fazer acontecer. Nunca vai estar, às vezes você espera tanto, você não executa a ideia, outro vai lá e faz. Aí você fica, poxa, quantas vezes eu deveria ter feito? Então assim, usa o que você tem, aproveita e com o tempo você vai aprimorando, vai melhorando. Só que hoje em dia, com a tecnologia, você consegue fazer muita coisa dentro de casa, você consegue montar, né, construir uma empresa e gerar um belo caixa trabalhando de casa. Então dá para fazer muita coisa. E eu queria que você desse uma dica também para o pessoal, mesmo que a pessoa seja empreendedora, às vezes ele tem uma equipe pequena, 2, 3, 4 funcionários, ou mesmo para aquela empresa que já é grande. Qual que é a dica também que você dá, Caio, para o trabalho em equipe? Porque as relações entre as pessoas elas têm muitos talentos e também tem muita diversidade no meio disso tudo, né? Como fazer isso tudo funcionar? Olha, isso aí é um trabalho, sinceramente, constante, né? É algo, acho que é um dos maiores desafios de uma empresa é você trazer o seu colaborador junto. Por quê? É, de uma certa forma, fácil você chamar a pessoa a contratar, trabalha, executa, isso aqui é o que você precisa fazer. Só que atrás de qualquer CNPJ tem que ter CPF forte. E esse CPF ele precisa ser exemplo para as outras pessoas. Então, você ter uma equipe engajada, ter a galera que veste a camisa, como né, muitos dizem por aí, pô, vestir a camisa. Vestir a camisa não é falar assim, eu tô junto, vou receber o meu salário ali. Não, é comprar. A empresa tem que ter uma cultura bem estabelecida. Eu falo, a cultura não é só o que está na parede, que o pessoal vai ler. A cultura é o que ela é vivenciada no dia a dia e principalmente quando o gestor não está. Poxa, eu não estou, mas eu tenho confiança, eu sei que a minha equipe, o líder que está lá dentro, os liderados estão se dedicando, a máquina está girando. Então, assim, muitas empresas estão se descobrindo nesse momento, seja ela tendo uma equipe menor, uma equipe maior, entendendo que para ela trabalhar, gerar cada vez mais negócios, recorrentes, por aí vai, ela tem que ter uma equipe muito bem trabalhada, pessoas muito bem cuidadas, que eu falo, né, que é o cliente interno, que é o seu colaborador, e o cliente externo, que é o que paga o serviço. Só que se você não tiver uma equipe, a base, a casa preparada, sólida, ela pode se tornar um caos. Mas se você tiver uma equipe muito bem motivada, é algo que é o caminho para o sucesso, eu acredito. Entendeu? É um desafio. Eu imagino. E como que você acha que é possível, assim, no dia a dia, são atitudes, você falou que o ambiente ele tem que ser também espelho, né? Aquilo que o colaborador vivencia tem que ser espelho. E quais as dicas que você poderia dar aí, um pouco mais práticas no dia a dia? A gente vê aqui nas redes sociais, inclusive, os coaches, eles estão super em alta, né? Seja aquele coach pessoal, seja também voltado para a área empresarial. É bacana, vale a pena investir nisso de forma individual e também de forma coletiva para a equipe? Sim, com certeza. Se você não tiver uma equipe bem trabalhada, uma equipe motivada, ela vai olhar para você e falar assim, poxa, ele só está passando um serviço para eu executar. Agora, quando você envolve, você tem aquele senso de liderança e eles te enxergam como um líder de verdade, eles falam, a gente está junto nessa. Vamos correr igual, vou dar um exemplo bem prático aqui, aquele filme 300. Né? Todo mundo lá, Esparta! Então assim, o pessoal tá junto ali, todo mundo compra, vamos pra guerra, vamos pra linha de frente, vamos fazer... E era a menor quantidade, porque eu sou inimigo. Chegou num ponto maravilhoso. Uhum. É por aí, então assim, não vamos ter medo, vamos pra cima. O que vai acontecer, não sei, vamos executar. Só que a equipe tem que ser muito motivada, a galera tem que... É um trabalho diário, né? E a pessoa tem que sentir que ela tá sendo investido. A empresa não é só para gerar lucro para os gestores. A empresa, além de ter uma transformação de vida para os clientes, ela tem uma transformação de vida para ela também, o colaborador. E ele tem que entender que ele é muito importante. Só que para ele entender, acho que assim, a gestão, que é o que vem de cima, o exemplo que a gente fala, o exemplo vem de cima. Né? Então, assim, a pessoa tem que entender e falar, poxa, eu tenho que estar motivado, eles motivam, eles investem em mim. E não é só em questão salarial, é importante o financeiro, obviamente. Todo mundo precisa, né? A gente vive num mundo que precisa realmente. Só que a motivação não tem que ser só o dinheiro. É importante, mas ela tem que ter a motivação dela estar junto, vivenciando isso, entender que ela faz parte dessa construção, dessa história, desse propósito, investir em treinamento, investir no dia a dia, em várias questões, principalmente algo que está faltando, acredito, muito no tempo de hoje, a questão emocional.
A empresa olhar para o lado emocional, porque ali ele não é um robô, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Às vezes aquela pessoa performa muito bem, mas tem um dia que você vê que passa um dia, dois, não tá bem, você fala, meu, tá estranho, não vou chegar, vou ter aquele feedback, chamar no 1 a 1 para conversar, o que tá acontecendo, tá tudo bem? Ah, tá legal. Às vezes, num papo, a pessoa só precisa ser ouvida. Eu falo, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, então ouvir mais do que falar. Então, a pessoa sendo ouvida, às vezes ela solta. É uma mudança de chave que ela precisa, porque às vezes ela não tem isso dentro de casa. E tendo isso na empresa, você como líder, trazendo esse lado emocional, equilibrando, a pessoa consegue desenvolver e isso vai cada vez mais motivá-la a engajar. E aquilo que você falou de ambiente, o ambiente influencia. A maneira tênue, ou para baixo ou para cima, mas tendo um ambiente saudável, a tendência é só melhorar. Porque tem gente que às vezes sai da empresa porque o ambiente lá não é saudável e vai empreender porque vai trabalhar, entre aspas, sozinho. E tem gente também que já está num ambiente bacana, não, eu tenho uma equipe, lá eu consigo partilhar aquilo que eu estou fazendo, a minha tarefa que começa aqui, mas passa por outros processos. E se dá bem, porque são perfis de pessoas também diferentes. E é importante você se reconhecer nisso, né? Não, com certeza. Eu já trabalhei em lugares que eu já vi pessoas, isso eu era bem mais novo, já vi um dos meus primeiros empregos, né? Já vi pessoas que passavam pro setor, não conhecia, eu via, já estou chorando. Às vezes falavam, aconteceu. Mas comecei isso com alguma frequência. Não, tá normal, o que tá acontecendo? Mas eu era muito novo ainda para entender esse mundo de gestão, vamos assim dizer, né? Na época eu era da operação ali, tudo, eu era muito novo ainda, então não entendia. Falava, a pessoa não tá bem, acabou. No tempo pra cá, assim, analisando, falava, poxa, por que a pessoa não tá bem, o que tá acontecendo? Mas a pessoa precisa estar ali motivada. É algo que eu uso muito, tento trazer para o dia a dia da empresa o que eu vivo. Né? Claro, muita coisa que eu aprendo, mas também muita coisa que eu vivi, eu falo, pô, isso aqui eu vivi, isso aqui me favoreceu, eu vou tentar trazer para dentro, isso não me favoreceu, eu vou descartar. Então eu vejo, falo, poxa, se eu não deixar aquela pessoa sentir ela confortável, eu digo confortável, não sentir assim, eu tô bem aqui, não, senão ela também entra na inércia. Mas no conforto, digo assim, eu tô bem, tô me sentindo bem, tô satisfeito aqui dentro, então aqui eu vou me dedicar. Então se isso não acompanhar, é algo que daqui a um tempo a pessoa sempre vai sair, se não vai ter uma equipe, vai ter uma constância. Então você acaba não criando uma base muito sólida ali dentro do seu negócio. Ou seja, saúde emocional hoje tem que estar dentro da empresa. Totalmente. Se não tiver isso, como eu disse, são pessoas, todo mundo vive de sentimento. A gente tem sentimento e razão. Né? E somos, na maior parte, feitos de sentimento. Desde das decisões que a gente toma, e a razão vem em algo para justificar o que a tomada de decisão que a gente tomou emocionalmente. A razão é mínima perto da porcentagem de emoção, que é o nosso subconsciente. Então, o nosso subconsciente fala muito. Então, isso é algo que é olhar além de só do estereótipo, além daquela pessoa, por trás daquilo, cada um de um jeito. Tem um que é mais emotivo, tem um que é mais agitado, o outro é mais fechado. Então, você tem que tentar fazer todo mundo jogar o mesmo jogo, entendendo a emoção de cada um e trazendo isso para perto, sem desequilibrar num lado, favorecendo um não, nem favorecendo o outro. Você dentro disso aqui está favorecido, isso aqui você também está, cada um na sua particularidade. Porque às vezes, muitas vezes, claro, a empresa tem um processo, mas nem tudo, às vezes, da forma que é boa para você, não é boa para mim, não é boa para o outro. Mas se eu achar algo, por isso que eu falo, é um desafio diário, se eu achar algo que eu consigo colocar, né, todo mundo dança a mesma música, ali tá naquele ritmo, só que cada um na sua forma, acho que a coisa começa a tomar uma atração muito boa ali. Tá ótimo. Caio, muito obrigada, agradeço o bate-papo que a gente teve. E você que acompanhou a gente nesse bate-papo aqui do Pod da Região de hoje, você gostou desse conteúdo, então curte, comenta aqui embaixo, compartilha, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Caio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui, gratidão mesmo, e gostaria de deixar mais uma mensagem, posso? À vontade. Eu falo que na nossa vida, muitas vezes, a gente acaba esperando as coisas acontecerem. E, na verdade, nada vai cair do céu. E, de uma forma geral, né, para seja você empreendedor, ou seja você colaborador, é algo que, assim, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, esteja sempre em movimento. E, através disso, você vai gerar novas oportunidades. Então, você gerando oportunidades, estando aqui e ali, fazendo as pessoas terem a noção de você, o que você faz, a transformação que você causa, isso vai trazer um benefício gigante. Então, não tem bala de prata, é estar em movimento constante para gerar novas oportunidades. Legal, a mensagem foi dada, hein? Portal da Região, a notícia que você precisa.